Olá, começa agora o programa Um Contra Um. Nesta bancada, eu, Guilherme Reginato, recebo personalidades influentes do Estado para falar de política. No programa de hoje, eu converso com mais um candidato a deputado federal do Alto Vale, Jorge Guetem de Lima, do PL. Jorge, prazer recebê-lo aqui no programa Um Contra Um. Seja bem-vindo. Guilherme, eu que agradeço a oportunidade, e parabenizo também por esse espaço, por esse programa que dá essa oportunidade para a gente se apresentar e conversar com as pessoas pelo nível e a qualidade do teu programa. Meus parabéns. Já tive o privilégio, estava ansioso para estar aqui contigo, frente a frente. Então, pela qualidade do programa e o alcance do programa Um Contra Um aí, em todo o Alto Vale e fora do Alto Vale também. Ficamos gratos com as palavras. Bom, a dinâmica do programa é muito simples. Primeiro bloco nós falaremos de política nacional, no bloco seguinte o assunto é a política estadual e regional e para encerrar haverá um pinga-fogo com perguntas curtas e respostas com sim ou não. Bom, candidato, eu sempre costumo abrir a entrevista perguntando justamente ao entrevistado qual é a visão político-ideológica dele, né? Afinal, nunca se falou tanto no Brasil entre direita e esquerda. O senhor tem lado nessa dita polarização que a gente vive? E qual é a diferença que o senhor enxerga entre esses dois lados? Eu tenho posicionamentos, pela minha formação. Eu faço política, eu não faço política por profissão, não. Eu faço política, Guilherme, por vontade de servir, por vontade de ajudar, pelo fato de eu ter começado a minha vida, saído lá de Mirim Doce, como garçom, e ter empreendido. Hoje, nas nossas empresas, nós temos mais de 5.000 colaboradores, Guilherme, mas isso não me tornou um cidadão acomodado, não. E eu faço política de resultado. Eu quero trazer resultado para a nossa região. Tive a oportunidade de estar de deputado como suplente, que sou, deputado num gesto do deputado Peninha, do Rafael Pecente, que permitiram eu estar lá. E eu trouxe resultados para Santa Catarina. Eu trouxe para Rio do Sul e região, nosso Alto Vale, Santa Catarina, mais de 30 milhões de reais. E eu acho que as pessoas que estão nos municípios, na região, eles não querem saber muito dessa questão ideológica. Eles querem saber o quê? O que nós queremos aqui de um deputado que diz que quer representar o Alto Vale, que diz que quer representar Rio do Sul? Queremos melhorias na 470, queremos solução para as cheias aqui no Alto Vale, aqui em Santa Catarina, no Vale. É isso que nós queremos. Nós queremos um deputado comprometido que ajude a saúde do Alto Vale, que ajude a construir o anexo do Hospital Regional, que quantas vidas vai salvar. É isso. Então, eu trabalho com política de resultado e eu sou muito de consenso. Eu já fui político também combativo, no tempo que não se pregava muito essas ideologias, esses posicionamentos, Guilherme, eu era um político de brigar, coisa e tal, mas coisa de juventude mais, de inexperiência também. Hoje, eu com 60 anos, eu faço política mais de consenso, sem muita briga, com mais diálogo, com mais conversa, para que isso gere resultado para a nossa população. Porque a população não vive no Estado, a população não vive num país, a população vive no município. É aqui no município que nós temos problema, é nos nossos municípios que nós temos demanda. A demanda está ali em Agronômica, em Trombudo Central, que clama por um acesso ali entre Trombudo Central e Agronômica. Eu, quando eu era garçom, lá em Mirim Doce, que eu morava, eu vinha trabalhar de garçom em Rio do Sul, nós já falava na pavimentação entre Itaió e Rio do Oeste, Guilherme. Isso faz 40 e poucos anos, até hoje não aconteceu. Então, o importante é nós trazermos solução para viabilizar essa obra. Quando a gente fala de 470, a gente fazendo uma obra dessa, ligando Itaió a Rio do Oeste, ligando a Agronômica a Trombudo Central, a gente está desafogando a 470 e já está melhorando a vida das pessoas, está sequestrando menos tempo das pessoas. É dessa forma, com esse propósito, que eu quero exercer o meu mandato. Exercer o meu mandato servindo as pessoas, servindo a nossa região, fazendo políticas públicas para melhorar a vida das pessoas. Sem extremismos. Não faço política com extremismos, não. Nessa eleição é notório o seu engajamento para ajudar Jorginho Melo e Jair Bolsonaro a se elegerem.
Porém, na última eleição, em 2018, quando o senhor também foi candidato a deputado federal, o PR, à época, se aliou ao MDB. O PL, vale lembrar ao eleitor, era o antigo PR. Eu gostaria de saber como o senhor se posicionou naquele segundo turno, em que Moisés, com o apoio do MDB, venceu o Gelson Merizio, que estava então no PSD, e entre Bolsonaro e Haddad, como o senhor se posicionou naquela situação? Eu não tive dificuldade nenhuma em 2018, eu fui candidato em 2018 numa circunstância para ajudar o deputado federal Jorginho Melo. Não estava no meu radar, no meu projeto de vida, eu ser candidato a deputado federal, a nada. Que dirá candidato a deputado federal. O deputado federal Jorginho Melo foi para senador e insistiu muito, ele e a família dele, para mim sair de candidato a deputado federal. Aceitei o desafio, até porque a circunstância e a lógica de eleição era muito grande, porque eu saí o único candidato a deputado federal do PL, numa coligação com o MDB, na época, uma condição boa de eleição. Aí teve o tsunami do 17, do Bolsonaro, e que teve uma avalanche, e não estou reclamando não, teve aquela votação expressiva para candidatos desconhecidos, né, do 17, do PL, e muitos candidatos que tinham uma eleição muito bem encaminhada, acabaram não tendo êxito, ou tiveram uma votação muito inexpressiva, ao qual eu não me elegi. Ficamos suplente, outros bons candidatos também não se elegeram, ou se elegeram com resultados menores do que esperavam. E aí, no segundo turno, eu sou um homem, faço política com muita lealdade, com palavra, e no segundo turno eu acompanhei as diretrizes do partido. No primeiro turno também, nós éramos coligados com o MDB, com o PSDB e com o Cidadania, na época era o PPS. Então, eu acompanhei o que o partido tinha decidido. E no segundo turno, eu acompanhei a decisão também do partido, do PR, na época, o PL, comandado pelo aí senador já Jorginho Melo, no qual nós apoiamos o Moisés. No segundo turno, aqui em Santa Catarina, nós apoiamos o Moisés. Então, eu sou leal às decisões do partido, eu acompanho o partido, acompanho o meu líder maior, que é o senador Jorginho Melo. Na eleição passada, o deputado federal eleito por Santa Catarina com o menor número de votos foi Gilson Marques, do Partido Novo, com pouco mais de 27 mil votos. O senhor teve uma votação mais expressiva, quase 62 mil votos, ou seja, mais do que o dobro de votos do deputado Gilson Marques. Como o senhor se sente em relação a isso? O senhor se sente injustiçado pelo sistema eleitoral, por exemplo? Nada disso, isso aí é igual ao futebol, e você gosta bastante de futebol, né? Tem as regras, quando começa um campeonato, quando começa um jogo, tem as regras bem claras, e quando começa a eleição, a gente tem as regras também bem claras, determinadas pelos tribunais regionais eleitorais. Então, é a regra do jogo, eu não reclamo de forma alguma, e muitas vezes a qualidade do deputado não é pela sua votação. O Gilson, que se elegeu, por exemplo, com 28 mil votos, ele é um grande deputado. Né? Teve 4 deputados que se elegeram, eu fiquei em 13º, teve 4 deputados que se elegeram com menos votos que eu. O Ricardo Guide, o Rodrigo Coelho, o Coronel Armando e o Gilson Marques. E são grandes deputados, trabalham bastante, trazem muita coisa para Santa Catarina, exercem um bom mandato. É a regra do jogo, porque tem a coisa, e o eleitor algumas vezes tem dificuldade de entender isso. Tem a questão da legenda, tem a questão da nominata partidária, e muitos candidatos, mesmo fazendo uma grande votação, algumas vezes não se elegem. E nessa eleição aconteceu isso. Aconteceu de eu ser o 13º mais votado e não me eleger. Mas não reclamo de forma alguma e penso que os que se elegeram mereceram, estão lá fazendo um bom trabalho, porque normalmente, Guilherme, os candidatos e os eleitos, eles têm bons propósitos. É servir e ajudar. Raramente os políticos eleitos ou os candidatos, aqueles que não se elegem, eles querem fazer política para si próprios, querem fazer política para os outros, para servir e para ajudar. Então, eu acho que é a regra do jogo. Em momento algum eu me frustrei. Eu lembro que tinha alguns amigos na apuração, Guilherme, lá em casa, ficaram meio tristes. Meu Deus, não se elegeu, o outro se eleger. Eu digo, e vocês acham que eu devia me eleger? Eu
que saí de candidato a deputado federal em maio, a eleição era em outubro, eu devia me eleger e o Peninha não devia se eleger. O Peninha, que tem todo o serviço prestado para Santa Catarina, que é um parlamentar exemplar, que tanto tem contribuído para o Alto Vale, para Santa Catarina. E eu não, porque para eu me eleger, o Peninha não podia ter se elegido. Está entendendo? Por conta da coligação. O Tebaldi de Joinville, 2 vezes prefeito de Joinville, deputado federal, não se elegeu. Eu devia me eleger e o Tebaldi não. Então é a regra do jogo, é a regra, a gente sabe bem claro. Esse ano, por exemplo, não tem coligação, é a regra do jogo, é a regra do jogo. Então a gente não pode reclamar, não reclamo de forma alguma e parabenizo aqueles que se elegeram e muitos que não se elegeram, mereciam se eleger também, mas só se elege 16. E eu acho que a nossa vez era agora e é agora, né? Então vamos chegar agora. E ainda falando sobre a eleição de 2018, ficou evidente que a chamada Onda 17, o senhor inclusive a chamou de tsunami, ela ajudou a eleger muita gente. O senhor acredita que dessa vez o capital político de Jair Bolsonaro vai pesar novamente nessa eleição? E aí, nesse caso, acabaria beneficiando o senhor, já que o senhor está justamente no partido do presidente dessa vez. Correto. Nós conhecemos bem essa realidade das cheias aqui, né? Eu já peguei 14 cheias aqui em Rio do Sul. Eu moro em Rio do Sul desde 74, aos 13 anos cheguei aqui, estou com 60, e desde 1983 eu pego cheia aqui. As pessoas falam, Jorge, qual é o teu projeto para as cheias? Eu digo, por favor, eu não vou falar de cheias, porque isso aí eu vou estar defendendo dia a dia, 24 horas por dia, eu, deputado federal, porque eu vivo as cheias. Isso é trabalhar em causa própria. É igual a 470, é trabalhar em causa própria. Eu moro em Rio do Sul, Itajaí, e eu vivo a 470, eu sinto o que as pessoas sentem, a dor que as pessoas sentem da 470, das melhorias da 470, da travessia na 470, aqui em Rio do Sul, de um acesso em Lontra, de um acesso em Agronômico, de um acesso em Trombudo Central, de um túnel do Canoas para o fundo do Canoas. Eu vivo isso, eu necessito isso. Então, claro que eu vou trabalhar sobre isso. Então, mas na enchente, sempre quando acontece a enchente, Guilherme, respondendo a tua pergunta, acontece a enchente, o rio transborda, mas depois que passa a enchente, a água sempre volta para o seu leito. Assim eu penso que é a política de 2018. Transbordou, teve esse tsunami, teve essa cheia da onda 17, e agora a política voltou mais para a sua normalidade. Eu penso que em Santa Catarina o presidente Bolsonaro tem um grande capital e ainda vai ter uma grande votação no time do 22, mas não necessariamente escolher lá na lista um candidato que nem é conhecido. Eu penso que as pessoas, um grande número de eleitores, vão querer sim votar no candidato do 22, do presidente Bolsonaro, mas de preferência num candidato que eles conheçam. Num candidato que queira representar a região, num candidato que tenha uma viabilidade de eleição. Mas eu penso que o 22, o PL, vai ter uma vantagem grande sim, e seria uma ignorância minha não admitir que eu sou beneficiado pelo fato de eu estar no PL, no 22, e o meu número também ser 22. Eu levo uma vantagem competitiva, sim. Eu acho que eu sou beneficiado com isso. Mas não é aquela avalanche, aquele tsunami de 2018. Mas espero que tenha pelo menos uma ondazinha, né? Uma marola. Já está bom. Mas percebo, sim, que muita gente quer votar no time do 22. Então, quando chega alguém lá representando o candidato ou o próprio candidato pedindo voto para esse eleitor que vai votar no presidente Bolsonaro, na reeleição do presidente Bolsonaro, ele leva uma vantagem sobre os outros candidatos pelo fato de ele pertencer ao 22. Assim como o nosso futuro governador, o Jorginho Melo, também leva essa vantagem, né, por ser o candidato do 22, ser o candidato a governador apoiado pelo presidente Bolsonaro, e aí tudo, o nosso senador Jorge Seif, todo o nosso time, eu acho que é beneficiado por isso. Rápido intervalo comercial, voltamos já com o programa 1 contra 1.
De volta com o programa Um Contra Um, hoje recebendo o candidato a deputado federal Jorge Guetem de Lima, do PL. Jorge, apesar de não ter sido eleito na última eleição, o senhor ficou como segundo suplente e assumiu uma cadeira na Câmara Federal por aproximadamente 4 meses no fim de 2020, substituindo o deputado Peninha. Nesse período, o senhor apresentou alguns projetos. Eu gostaria de saber, algum deles foi adiante? Que fim levaram os projetos que o senhor apresentou? E caso o senhor seja eleito, o senhor já tem em mente um primeiro passo que o senhor daria? Seria dar continuidade a algum projeto que o senhor tenha iniciado naquele período? Ou o senhor começaria um trabalho do zero? Não, eu começo dando continuidade. Eu tenho bons relacionamentos lá em Brasília, tenho uma boa amizade com o presidente do partido, o presidente nacional do partido, o presidente Valdemar Costa Neto, né? Eu tive, no período que eu estava lá, chefe de gabinete minha era a Patrícia Vanderlinde, filha do nosso grande deputado, Ivo Vanderlinde, o último deputado de Rio do Sul. O último deputado. Faz 36 anos que Rio do Sul não tem um deputado federal. Isso me ajudou muito, abriu portas para mim lá. Eu tive uma ajuda muito grande de todo o gabinete do deputado Peninha, isso me ajudou muito nessa interinidade, e também a ajuda do gabinete do senador Jorginho Melo. Então, foram umas estruturas fundamentais para mim exercer bem o período desse mandato, de 4 meses. Foram 4 meses, mas com muito resultado. Eu trouxe, como eu falei antes, mais de 30 milhões de reais para Santa Catarina, participei de votações de projetos importantes, como o novo Fundeb, como o retorno da Lei Candir para os municípios, a votação da Lei Candir, e o projeto de lei que eu mais me encantei foi o projeto da licença maternidade estendida de 8 meses para as gestantes e puérperas, para as mães que já tiveram filhos. Licença maternidade de 8 meses. Isso me encanta muito, eu vivo muito essa realidade também, porque na nossa empresa, 70% das nossas, temos mais de 5 mil colaboradores na Minister, e 70% dos nossos colaboradores são mulheres. Então, eu vivo esse dilema, esse drama delas, e na licença maternidade, vencendo a licença maternidade, elas terem que voltar a trabalhar. Depois de 4 meses, muitas vezes não tem creche, não tem com quem deixar o filho, e também está na transição alimentar ali do bebê, ela não quer deixar o seu bebê na creche ou em casa com um parente, coisa e tal. Ela quer fazer essa transição alimentar, e ela não pode, muitas vezes ela acaba pedindo a conta, e a gente perde talento. As empresas é importante, elas investem muito, a nossa empresa investe muito em treinamento, capacitação, a empresa não quer perder também os seus talentos. Então, esse projeto de licença maternidade estendido de 8 meses, que não encarece em nada para o empresário, não encarece em nada para o trabalhador e nem para o Estado, todo mundo ganha, e principalmente a criança ganha porque fica mais tempo com a mãe. Esse é um projeto que eu já vou chegar chegando. Eu eleito, eu vou chegar chegando esse projeto, e eu mesmo, afastado como suplente, eu tenho solicitado para o presidente Lira que dê continuidade na tramitação desse projeto. Mas é um dos projetos, e eu sempre, quando eu falo com as pessoas, eu peço a oportunidade de representar as pessoas, as mães, lá no Congresso Nacional, como deputado federal, para mim poder aprovar esse projeto de lei de licença maternidade de 8 meses para as mães, para as gestantes e puérperas. Esse é o projeto que eu quero dar continuidade. Ainda falando sobre o período em que o senhor esteve como deputado federal, a informação que eu tenho é que o senhor abriu mão do salário nesse período como deputado, certo? A pergunta é, o senhor pretende fazer novamente esse gesto de doação do salário, caso seja eleito? Guilherme, todos que me ouvem, eu faço política de uma forma das mais difíceis possíveis. Eu vivo política desde cedo, lá em casa, lá de Mirim Doce, com meu pai. Meu pai foi vereador com 21 anos e com 80 anos. Então, eu vivo política, eu sempre gostei de participar de política, de bastidores, coisa e tal, sempre gostei. Nunca quis ser candidato, as circunstâncias é que me colocaram como candidato em algumas oportunidades, mas nunca quis, não tinha como projeto de vida.
Mas eu faço política com coerência, não com conveniência. Eu não gosto, eu gosto, em 2018 eu já falava, Guilherme, eu vou ser um político sem surpresa. Eu vou praticar o que eu falo. Praticar o que eu falo. E na política, praticar o que fala é muito difícil, gente. Porque é mais conveniente você ceder às pressões, é mais conveniente você fazer a política por conveniência. E eu não faço política com demagogia, eu não gosto de moralistas sem moral, Guilherme, eu não gosto daquela falar por falar, sabe, aquela demagogia, não gosto. Vocês não me veem, se vocês veem meus pronunciamentos, meus posicionamentos, tem uma coerência. Eu sou uma pessoa que faz política com coerência, E aí, por que eu doei o meu salário? Eu, na época da pandemia, não tinha auxílio emergencial, não tinha suspensão de contrato, e os políticos eleitos, vereadores, deputados, senadores, eles estavam em home office, não estavam trabalhando, porque fechou tudo no dia 17 de março de 2020, fechou tudo, e eles não estavam trabalhando, e recebendo seu salário. E os comerciários, os comerciantes, todo mundo se ferrando. Eu não achava justo. E eu cobrei um posicionamento. Eu pedi na época, e tem registros disso, eu pedi e entrei com ação popular para que os políticos eleitos doassem parte do seu salário, porque eu não achava justo ele estar recebendo o salário sem trabalhar. Eu estava em casa, não tinha sessão, não tinha nada, não achava justo. Eu não sabia que eu ia assumir o mandato em outubro. Aí, num gesto do deputado Peninha e do Rafael, eu assumi o mandato, e aí alguém perguntou para mim se eu ia doar o meu salário também 30%. Eu disse, eu não sei, eu faço política sem surpresa, eu pratico o que eu falo, mas eu já sabia o que eu ia fazer. Então, quando eu assumi o mandato, eu não doei 30%, conforme eu entrei com ação popular contra os deputados, senadores, vereadores, em várias câmaras. Eu resolvi, então, doar 100% do meu salário para as entidades. Por isso que eu doei, para praticar o que eu falo. Está entendendo? Porque eu não achava justo eu não doar no mínimo 30%, e estava na época da pandemia, se eu cobrei deles uma atitude. Então, por isso que eu doei o meu salário. Não estava no meu projeto, no meu plano de governo, no meu plano de mandato, em 2018, eu doar o meu salário. Como não está agora também, doar o meu salário. Eu doei por isso. Porque eu tinha entrado com uma ação popular pelas circunstâncias, para praticar o que eu falo. Da mesma forma, eu entrei com o projeto de lei de licença maternidade de 8 meses. A ministra, a minha empresa, é a única empresa do Brasil que dá licença maternidade optativa para as suas funcionárias. Então, eu pratico o que falo, tanto na minha vida profissional como na minha vida política. E confesso para você, Guilherme, é um desafio diário. É um desafio diário você fazer política praticando o que fala. Mas é assim que eu quero. Faço uma campanha leve, cuido muito nos compromissos que eu assumo, porque só assumo o compromisso que eu sei que eu vou poder cumprir. Eu não quero decepcionar as pessoas. Em 2008, o senhor foi candidato a prefeito de Rio do Sul, na ocasião tendo o PT, na figura de Arnaldo Ferreira, o Chavinho, como vice. Acontece que poucos dias antes da eleição, o senhor desistiu da disputa. O que de fato aconteceu naquele episódio, candidato? Qual o real motivo que o levou a declinar em cima da hora daquela disputa? Veja, Guilherme, os fatos mesmo oficiais. É o fato e oficial. Houve uma cassação. O juiz na época, o Dr. Green, cassou a candidatura do Milton, que era candidato à reeleição, e do Jorge. Eu poderia recorrer, como fez o Milton. Eu achei melhor não recorrer, porque era muito evidente e gritante a cassação do Milton, na época, E eu resolvi não recorrer, porque eu achei que também ia na mesma leva, ia perder se eu recorresse. Portanto, a minha candidatura já estava impugnada pelo juiz da primeira instância, o Dr. Green, a minha e a do Milton. E aí, então,
eu renunciei e nós resolvemos trocar a chapa e foi o meu companheiro Chavinho de candidato, meu amigo, que eu admiro muito, foi de candidato a prefeito e a minha sobrinha foi de candidata a vice. Por causa dessa circunstância, estava cassada a chapa, as duas chapas estavam cassadas. O Milton resolveu dar continuidade e recorrer, tanto é que ele ganhou depois em segunda instância, bem depois, né? E eu não esperei, não paguei para ver. Não paguei para ver e renunciei. Foi por isso. Estava bem na véspera da eleição, senão, claro, não teria renunciado, tinha trabalhado bastante para isso, não teria renunciado. Não quer dizer que isso ia alterar o resultado, pelo contrário. Né? Não acho que ia alterar o resultado, mas foi pela circunstância da cassação das chapas, das duas chapas, que achei até injusto, porque eu não estava em cargo público, quem estava era o prefeito Milton, naquela inauguração lá no Taboão, quem tinha que ser cassado era ele, não eu, mas por eu estar junto no mesmo ambiente, ele cassou as duas. Achou mais simpático o doutor Grim caçar as duas, ou não caçasse nenhuma, ou caçasse então quem estava lá com o mandato, né? E ainda falando sobre 2008, naquela ocasião o senhor enfrentaria justamente Milton Obos, que na época buscava a reeleição. O empresário Marcos Viel, o popular Marcão da Autoelite, quando esteve aqui no programa 1 contra 1, disse que um dos defeitos do deputado Milton Obos é ser mentiroso, nas palavras do Marcos Viel. O senhor concorda com ele? Qual é a relação que o senhor tem com o deputado Milton Obos hoje? Veja, eu sempre falei isso, Guilherme. Nós tivemos um bom relacionamento, né? Em 2004, nós estivemos juntos na eleição, em 2004, que ele ganhou de prefeito. Ele sempre manifestou muita gratidão pela participação nossa na política, mas eu tenho dificuldade, eu faço política com amigos, eu não sou de abandonar amigo, eu sou de acrescentar amigo, porque o poder e o dinheiro te dá uma oportunidade de ganhar mais amigos, e a gente tem que cuidar para, ao acrescentar mais amigos, não esquecer dos amigos que te ajudaram a chegar até o poder, até onde você está. E eu costumo conservar, para mim é o meu grande capital, eu acho, se eu tenho algum patrimônio é esse cuidado com os amigos, é a palavra, é a lealdade com os amigos. Eu mantenho meus amigos desde os tempos que eu era de garçom, e isso me orgulha muito, eu tenho funcionários com mais de 30 e poucos anos comigo, eu me orgulho, eu sou de acrescentar amigos sim, né? Mas não sou de abandonar amigo. E o Milton, então, com o mandato de prefeito, como foi uma eleição muito apertada, ele foi abandonando alguns amigos, e comigo não, ele sempre me tratou bem, eu sempre falava, até o momento que eu me afastei dele, eu sempre tive um bom trato do Milton, mas não é porque ele me tratava bem, é que eu não vou me doer pelos amigos que ele não estava tratando bem. Então, eu me afastei do Milton por causa disso, por ele ter tratado mal, ter abandonado amigos que ajudaram ele chegar lá, porque ninguém chega sozinho a lugar nenhum, Guilherme. Eu estou falando contigo aqui, e eu sei que eu não estou aqui, não estou onde eu estou, com a minha empresa, com as minhas atividades, na política, só por mérito meu. Eu estou porque muita gente me ajudou, e a gente não pode esquecer isso. E o Milton, então, começou a abandonar alguns amigos. E isso eu fui me afastando, e daí eu tive uma conversa final com ele lá em casa, e eu disse para ele, Milton, eu vou me afastar de ti, porque você está abandonando muitos amigos. Daqui um pouquinho, antes de tu me abandonar, eu já vou me afastar de você. Foi de uma outra forma que eu falei para ele. Eu lembro que depois ele tentou mais uma conversa lá na prefeitura, junto com os vereadores, estava o Pedrinho Douzan, Maroca, Roberto Schultz, na época, e ele até chorou. Ele chorou pedindo para mim continuar no projeto, porque eu era um dos responsáveis pelo projeto, mas eu me afastei única e exclusivamente por isso, em solidariedade aos amigos que ele tinha abandonado, mas comigo ele não tinha feito nada. Depois sim, depois das eleições, depois que eu saí de candidato, contra ele, coisa e tal, aí sim, eu acho que ele teve umas atitudes que não precisava ter comigo, não, porque a gente não pode esquecer as pessoas, não é porque amanhã, Guilherme, você me ajudou e amanhã nós não estamos juntos num projeto político, é que eu vou dizer que você não tem qualidade, que você, sabe? Não, a gente não pode esquecer, se eu era bom,
Se eu era bom, né, naquele período para ele chegar, eu continuava a mesma pessoa, eu continuo a mesma pessoa, tu está entendendo? Então, claro, no calor da campanha, então eu penso que ele agiu muito errado comigo, mas eu não tenho comigo, não posso dizer isso que o Marcos falou, não. Eu só tive esse episódio com ele, depois a gente se afastou, e a política faz isso também. Permanecem afasta as pessoas. Hoje. Afasta as pessoas. Hoje em dia eu faço política diferente. Faço política de consenso, não sou de brigar, não sou de polêmica, não sou. Né? Então eu já tive com adversários, depois se tornaram amigos. Amigos se tornaram adversários. Isso deu um aprendizado, só o que faltava é não aprender nada com isso. Isso me deu um aprendizado muito grande. Hoje eu quero resultado para a nossa Rio do Sul. No dia 2 de outubro, eu eleito, eu vou enrolar as bandeiras partidárias e eu vou sentar com as pessoas para ajudar a Rio do Sul, ajudar o Alto Vale. Vou se eleger outros deputados estaduais, federais, eu quero sentar com eles, vamos somar força, vamos trabalhar junto para a nossa Rio do Sul, para o nosso Alto Vale. É assim que eu quero, é com esse propósito que eu estou na política. Rápido intervalo comercial, voltamos já já. De volta com o último bloco do programa 1 contra 1, hoje recebendo o candidato a deputado federal Jorge Guetem de Lima, do PL. Candidato, antes de irmos para o Pinga Fogo, o prefeito de Rio do Sul não tem o apoiado nessa campanha, já que o candidato dele para a Câmara Federal é o doutor Paulo Cunha. Como o senhor se sente em relação a isso? Caso o senhor seja eleito, haverá algum tipo de talvez retaliação? E como o senhor enxerga o governo de José Tomé em Rio do Sul? Eu penso que quando um candidato, e eu estou me colocando sempre que eu estou aqui no Alto Vale, que eu quero representar o Alto Vale, que o Jorge Guetem eleito, é o Alto Vale que vai estar lá, é Rio do Sul. Rio do Sul vai ter um gabinete, o Alto Vale vai ter um gabinete, o Hospital Regional vai ter um funcionário lá em Brasília, o Hospital Regional vai ter um gabinete lá em Brasília e vai ter um deputado aqui presente também. Os nossos municípios, os nossos outros 27 municípios do Alto Vale vão ter um gabinete em Brasília, vão ter a presença do deputado Jorge aqui. Conheço as necessidades do Alto Vale, falei dessas obras estruturantes, falei talvez da obra de Santa Terezinha a Papanduva também, obras estruturantes que vão ajudar muito a nossa grande demanda, que é a 470, um anseio muito grande, né? Das cheias também e assim por diante. Eu quero ser um deputado do Alto Vale, pro Alto Vale. Claro que vou atender toda Santa Catarina, mas quero formar uma base forte aqui no Alto Vale. Se eu vou formar uma base forte aqui no Alto Vale, que eu quero ser um funcionário aqui, é lógico que eu não posso fazer uma política partidária. A gente usa o partido, precisa do partido, eu sou leal ao meu partido, mas, acima de tudo, estão os interesses da região. Então, os prefeitos aqui do Alto Vale, independente de partido, eu vou estar à disposição deles. Eles vão ter um gabinete lá em Brasília, eles vão ter um funcionário lá em Brasília, eles vão ter um cidadão muito indignado, muito revoltado e muito prestativo também, muito prestativo com as demandas, com as necessidades do Alto Vale. Então, especificamente o prefeito Tomé, eu gosto dele, tenho amizade por ele. Ele vai poder contar, sim, comigo, sem dúvida nenhuma. As demandas sendo justas, republicanas, eu vou ajudar. Ele vai ter um parceiro lá. Tomara que os outros candidatos que ele apoie venham a se eleger também, né, para nós somarmos forças para Rio do Sul, somarmos forças para o Alto Vale. Serei um deputado de Rio do Sul, para Rio do Sul, do Alto Vale, para o Alto Vale.
independente de cor partidária. Eu não vou, quando vir uma demanda lá, eu não vou perguntar se é do PL, não. Eu vou, é do Alto Vale, eu vou batalhar, vou trabalhar igual, com boa vontade, com força, né, usando toda as minhas energias para trazer a solução para a nossa população. A nossa população aqui não quer saber, depois de eleito, ela não quer saber de cor partidária. Isso não serve de desculpa para não atender bem a região. Então podem contar comigo, sim. Agora tem, Guilherme, uma reflexão que nós do Alto Vale temos que fazer agora, porque a gente prega muito voto regional. E é importante a gente votar num candidato da região. Só que tem muitos candidatos que estão indo de candidato apenas para ajudar o seu partido. Não é um projeto para ajudar a região, é um projeto para ajudar o partido. E isso acaba atrapalhando a região, porque as pessoas votam num candidato que é da região ou do município, pensando que estão ajudando a região, e esse candidato só está fazendo escada, só está fazendo legenda para eleger o candidato de Florianópolis, do oeste catarinense, do sul do estado, do norte do estado. É essa desonestidade, e aí talvez até dos líderes prefeitos, os líderes que são candidatos, os líderes partidários, que sabem que colocaram o candidato apenas para ajudar o partido, para ajudar a legenda, para eleger aqueles candidatos que estão listados lá com possibilidade de eleição. E é legítimo, todo mundo pode ser candidato. Agora, não é legítimo, não é honesto, o candidato que não tem viabilidade, dizer que quer representar a região, porque ele não está representando a região. E ele está mentindo para a população, e no dia 2 de outubro o eleitor vai saber. Ele está mentindo, porque ele não tem viabilidade nenhuma. Ele não saiu de Lontras para pedir voto. Ele não foi para Curitibanos pedir voto. Quando muito, ele não saiu de Rio do Sul, não foi em Agronômica pedir voto. Que viabilidade que tem? Um candidato a deputado federal não se elege só no Alto Vale. Ele tem que ter votação no estado todo. E aí essa reflexão é importante, os eleitores, as eleitoras que estão nos ouvindo, sim, fazer essa reflexão. Não basta votar no candidato só porque é da região. Tem que ver se ele tem viabilidade de eleição. Se a eleição dele é de fato para representar a região ou só está querendo ajudar o partido. E aí que não tem mais coligação, Guilherme, tem muitos candidatos que estão indo, e aqui no Alto Vale tem muitos, estão indo só para ajudar o seu partido, em prejuízo para a nossa região. Para a gente ir para o nosso pinga-fogo, o seu irmão, Nelson Guetem de Lima, ele teve sucesso na carreira política até ser condenado pela justiça. Ele ficou um período preso e foi solto ao ser inocentado em um novo julgamento. A pergunta é, como o senhor enxerga todo aquele episódio? E o seu irmão é um espelho para o senhor na política, já que foi um político de sucesso nas disputas que teve no âmbito eleitoral? O Nelson foi muito exitoso, ganhou todas as eleições que disputou. Ele tinha uma forma de fazer política. A minha forma de fazer política é outra. Eu não sou de polêmica, eu sou de consenso, eu sou de resultado. Eu não faço política da forma que ele faz, né? Eu faço política, muita coisa eu copio dele, muita coisa eu copiei dele, esse cuidado com as pessoas, essa preocupação com melhorar, a ter mais saúde, cuidar das pessoas, eu tenho essa preocupação, ele tem isso, nós trouxemos, eu acho, muito do meu pai, então, mas a gente vai moldando, sabe, eu tenho 60 anos, eu vivi muito com muitos políticos, tu vai moldando, tu pega um pouquinho daqui, tu pega um pouquinho dali e tentando formar o modelo ideal de político, o modelo ideal. E o modelo ideal nunca está pronto, nunca é o ideal. Tu sempre vai aprendendo. Uma coisa que eu quero fazer, se eu me eleger, e espero que a gente se eleja e conto com o apoio dos nossos rio-sulenses, das nossas rio-sulenses, do nosso povo do Alto Vale, eu quero conversar com os deputados, alguns deputados que têm alguns mandatos, eu quero conversar com outros deputados que já foram deputados,
e outros que não se elegeram, para mim aprender mais, para mim evitar alguns erros, porque eu sei que eu tenho muitas limitações, que eu ignoro muita coisa. Uma coisa que eu peço sempre para mim, eu sempre oro quando eu chego em casa e quando eu saio de casa, ou no hotel, Guilherme, e eu sempre peço, eu agradeço, praticamente eu só agradeço a Deus, né? Agradeço, mas eu peço muito que Deus me dê a oportunidade, o poder do mandato de deputado federal, por causa dos meus propósitos, pela minha vontade de servir, de ajudar, mas que Ele me mantenha com a mesma humildade. Eu quero muito o poder do mandato, mas não quero o poder do mandato por causa do holofote. Eu não quero o poder do mandato por causa do poder em si para me beneficiar. Eu quero o poder do mandato, mas mostrar para as pessoas que é possível, sim, você ser deputado federal e continuar sendo a mesma pessoa. Continuar mantendo os amigos, continuar sendo com a mesma humildade, mantendo os princípios e valores que eu carrego até hoje. É com esse propósito que eu quero ser deputado federal. Com o propósito de servir e de continuar sendo esse Jorge amigo, esse Jorge humilde, esse Jorge que gosta das pessoas, que gosta de estar com as pessoas, que tem carinho pelas pessoas, independente da hierarquia das pessoas, independente do cargo que as pessoas têm, do poder econômico que as pessoas têm, da classe social, da cor, da raça, da religião. Eu gosto das pessoas por gostar das pessoas, sabe? Por gostar, eu me interesso pelas pessoas, eu tenho uma facilidade muito grande de me colocar no lugar das pessoas. Eu tenho muita empatia pelas pessoas. É com esse propósito que eu quero exercer o meu mandato, com muita empatia, me colocando no lugar das pessoas. Guilherme. Vamos então para o nosso pinga-fogo. As perguntas são curtas, são rápidas, e a resposta em sim ou não apenas. Combinado? Combinado. Eu já vi o teu pinga-fogo e parece que é um pinga-fogo mesmo, né? Tem um pouco da Marília Gabriela aí, né? Tem um pouco da Marília. Ela é uma inspiração, sem dúvida, na comunicação. E tem um pouco de Guilherme também. Parabéns, Guilherme. Muito obrigado. Vamos lá. Já votou em Lula ou Dilma alguma vez? Acho que não. Lula foi um bom presidente? Tem muitas coisas assim boas, né? Então, que foram até melhoradas pelo presidente Bolsonaro. O Bolsa Família, agora o Auxílio Brasil, né, melhorou ainda mais. O Bolsonaro conseguiu melhorar. Eu acho que isso foi positivo. Milton Obos foi um bom prefeito? Foi um bom prefeito. Jailson Lima da Silva foi um bom prefeito? Na sua época foi um bom prefeito. Eu acho que até 2004 tinha sido, né, com raras exceções, um dos melhores prefeitos que o Rio do Sul já tinha tido. E depois o Milton suplantou ele, eu acho, com folga. Supondo que Jorginho Melo não chegue ao segundo turno, imaginemos um eventual segundo turno entre Jean Loureiro e Moisés. O senhor votaria em Jean? Eu votaria em Jorginho Melo. Não vejo Jorginho Melo fora do segundo turno. O senhor confia nas urnas eletrônicas? Confio. Acredita nas pesquisas eleitorais que são divulgadas ao público? Tem pesquisas para todos os gostos, mas tem boas pesquisas sendo divulgadas, eu penso. Eu acredito em pesquisas, sim. Eu sou um fã, sou adepto de pesquisas, principalmente as pesquisas qualitativas, e tem boas pesquisas sendo divulgadas. O senhor é a favor da privatização de empresas estatais? Depende. Tem empresas que eu acho fundamental serem estatais, né, que tem o cunho social. Governo não existe para ter lucro. Governo existe também com um cunho social. E tem empresas que eu acho super importante. Vamos imaginar agora baixou o preço do combustível. Se a Petrobras fosse privatizada, será que o governo, o Congresso, teria essa força para baixar o preço do combustível? O presidente Bolsonaro conseguiu baixar o preço do combustível. Ele teria força, interferência para baixar o preço do combustível? Né? A maioria das empresas petroleiras no mundo são estatais, do petróleo, a maioria. Então tem coisas, é igual a água, eu acho que a água não deveria ser privatizada, a água deveria ser estatal. A Celesc também acho que devia ser estatal, porque tem o cunho social, e nós temos que imaginar que nós vivemos num país que tem desigualdades, que precisa de uma mão amiga do Estado, do país, né, do governo federal. E aí essas empresas estatais ajudam, é um braço social do governo.
O senhor acredita na inocência do governador Moisés no caso dos respiradores? Eu não acompanhei muito, sério mesmo, eu não acompanhei muito. Mas, pelo que se propaga, não posso acreditar, não posso acreditar. O governo, se acontece alguma coisa na minha empresa, eu sou responsável. Eu posso não saber, mas sou responsável, né? Então eu tenho que assumir. Eu acho que quem tem que assumir é o dono. Quem tem que assumir, mesmo que é um erro de um gerente meu, eu sou o culpado. Da mesma forma, eu sou solidário. Da mesma forma, no governo. Eu penso que se aconteceu não. Aconteceu o equívoco, aconteceu o erro, o desvio dos 33 milhões, sem dúvida que o governo é responsável. Ele não pode, quando é uma coisa boa, é engraçado, quando é uma coisa boa, o político quer se beneficiar disso. E quando é uma coisa ruim, ele não quer, tem o ônus e o bônus. Esse foi uma coisa ruim que aconteceu no governo, talvez entre outras coisas também, ele tem que assumir que é dele, a culpa é dele. E para a gente finalizar, Jorge, existe a possibilidade de um dia voltar a ser candidato a prefeito de Rio do Sul? Ô Guilherme, eu não queria ser candidato em 2008, eu fui pelas circunstâncias. Eu não queria ser candidato em 2018, não era meu projeto de vida. Sabe qual é o meu projeto de vida? Se eu tiver um tempinho de dizer, meu projeto de vida é estabilizar bem a minha atividade profissional, claro que eu gosto bastante. Eu gosto muito da vida familiar, estar com os amigos, com a família, e ter uma vida longeva e saudável, viver até os 120 anos. Esse é o meu projeto de vida. Eu gosto muito, eu visito muito pessoas idosas no mundo todo. Esse era o meu projeto de vida. Então, não gosto do executivo, não. Se eu tivesse a oportunidade de ser candidato a prefeito em qualquer cidade, eu não seria mesmo. Não seria. Nem nas circunstâncias que eu fui candidato nessas últimas 2 vezes. E agora eu sou candidato a deputado federal. Isso sim. Isso me apetece muito, gosto, tenho gostado, me sinto muito preparado para ser deputado federal. Me sinto muito confortável, muito preparado. Eu acho toda essa experiência minha de vida, quer de garçom lá dos 13 aos 19 anos, dono de lanchonete, empresário, convivência com políticos, eu acho que me preparou, ajudou a me preparar, e eu me sinto confortável. Eu acho que eu, deputado federal, eu vou trazer muitos resultados para a nossa Santa Catarina, para o nosso Alto Vale. Me sinto muito à vontade, muito preparado, quero ser o deputado do Alto Vale, o seu deputado, o deputado de Rio do Sul, de Santa Catarina. Acho que eu serei, tenho convicção que eu serei um grande deputado. Vou honrar muito a nossa gente, vou orgulhar muito Rio do Sul, que já teve grandes deputados. Os últimos 2 deputados de Rio do Sul é uma referência para mim também. É o saudoso Artenir Werner e o nosso grande deputado Ivo Vandelinde, são referências para mim. Eu quero, na minha humildade, pelo menos trabalhar muito como eles trabalharam. Não me sinto digno de ser um Artenir, não me sinto digno de ser um Ivo Vandelinde, mas quero sim trabalhar muito. Não me sinto digno de substituir o Peninha, não, mas o João Matos, Nelson, tantos deputados que já teve aqui, mas quero trabalhar muito. Boa vontade não vai faltar em mim para exercer um mandato, para encantar a nossa gente. Candidato, eu quero agradecer a sua participação, a sua presença aqui no estúdio do programa 1 contra 1 e, claro, desejar boa sorte no pleito que se aproxima. Até a próxima. Obrigado, Guilherme. Obrigado pela oportunidade, todos vocês. Está aqui o Leontino, você, o Guilherme, o César, sua família, Reginato, né, que tanto serviço também já prestou, né, aqui em Rio do Sul. Então, muito obrigado. E se permitir, né, eu gostaria de pedir o seu voto, o voto do Leontino, voto para todo o pessoal aqui, né, de vocês também. Eu quero representar vocês também e vou honrar muito o apoio de vocês, tá bem? Obrigado. Obrigado mais uma vez. E a você aí de casa, também a nossa gratidão pela sua audiência. Domingo é domingo de eleição. Semana que vem nós voltamos com uma análise de como foi o pleito. Até a próxima.